Olá, meu caro e minha cara entusiasta da ciência. A gente sabe, o ano só está começando e eu juro que não faço questão de prejudicar o humor de ninguém. Mas é inevitável lembrar que no próximo mês de outubro, 150 milhões de brasileiros iremos às urnas para escolher o presidente da República, governadores, senadores e ainda deputados federais, estaduais e distritais. Pensando nisso, nesse episódio a gente coloca a questão: ciência é necessidade ou luxo no Brasil que queremos? Você há de concordar que essa é uma boa pergunta para se fazer antes que a nossa vida vire um looping de jingles e promessas. Número do candidato. Eu falo pausado para que você, eleitor de classe baixa, entenda. No momento em que a câmera fecha em close, eu preparo uma frase de efeito para finalizar o discurso. Se você é do time que estoura pipoca para assistir o debate político, tá em casa. Agora, para a turma que não vê a hora de mudar de canal quando o assunto é política, aí eu peço uma chance. Porque o que está em jogo em debate nesse episódio são o presente e o futuro das pessoas que moram neste país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Nossos convidados são os professores Francilene Garcia, da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. As eleições atuais vão definir se o Brasil vai investir em capacidades estratégicas próprias ou vai acabar se naturalizando como um país dependente como modelo de inserção no mundo. E Aldo Zarbin, da Universidade Federal do Paraná. Nós dependemos profundamente da ciência. Então, como é que nós não vamos investir nisso? Como é que a gente vai simplesmente jogar investimento em ciência e tecnologia para outras nações, por exemplo? Ela é presidente e ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E é dos dois que vamos saber em que medida a ciência precisa estar presente nos projetos de país que cada candidato e candidata irá apresentar este ano. Já está em curso a construção de uma proposta da comunidade científica brasileira para estes candidatos. Ela vai se chamar O Brasil que Queremos e ainda dá tempo de você participar. Então eu te convido a abrir os ouvidos e descobrir comigo como se dá esse processo e que tipo de proposição as candidaturas ao Executivo e ao Legislativo devem receber para estudar e levar em consideração durante as eleições e na formulação de políticas públicas. Eu sou Raquel Cagliari e o Som da Ciência já começou. E som. Som. Alô, som. O som da ciência. Um podcast da SBPC para ouvidos abertos. O som da ciência. Eu quero começar, professor Aldo, perguntando, na verdade, sobre a sua experiência. Eu vejo que o seu trabalho com química é amplamente reconhecido. Eu queria entender onde foi que surgiu esse interesse, essa motivação para não ficar só dentro do laboratório, mas também atuar de forma mais ampla para o fazer da ciência no Brasil. Você poderia contar um pouquinho da sua trajetória nesse sentido? Isso começou no ensino, quase que no ensino fundamental, no ensino médio. Eu fui presidente do centro, antigo centro cívico, lá na escola em Matão, São Paulo, onde eu nasci e estudei. Lá durante a campanha das diretas, 84, por exemplo. Então, como eu peguei na minha comecinho da adolescência, eu entrei na universidade no finalzinho da ditadura. Eu peguei esse movimento, o meu nascer de consciência cívica, cívico-política, vem junto com esse movimento de luta pela liberdade, né, que foi materializado assim, em grande ponto pela campanha das diretas 84. Então isso acabou fazendo parte de mim, da minha pessoa, entende? Então, durante a minha graduação, eu fui representante de estudante nos órgãos colegiados da universidade. Então, eu não sei, eu não consigo imaginar a vida olhando só para o meu umbigo, né? Eu acho que eu posso fazer e dar um jeito de ajudar no meio que eu estou inserido. Então, como eu escolhi a ciência como caminho de vida, né? Que é o que me faz feliz, é o que eu gosto de fazer, e é o que eu faço, na verdade, quase que 24 horas por dia, foi natural que, assim, vendo as dificuldades, a gente vai tentando lutar para fazer com que a ciência consiga fluir de uma forma um pouco mais leve aqui no país. E óbvio, quando a gente começa a perceber a importância da ciência
no desenvolvimento do país, a importância da ciência naquilo que eu acredito que é o mais importante, que é a diminuição de desigualdade, que é tornar o mundo mais igualitário para as pessoas, né? Então, quando a gente percebe que a ciência tem um papel fundamental nisso, naturalmente eu acabo ficando mais animado, vamos dizer, mais emocionado e mais com maior vontade de contribuir. É exatamente o que eu tinha curiosidade de saber. Eu tive que abrir esse episódio do podcast quase pedindo desculpas ao nosso ouvinte que de repente não gosta de política ou de encarar um ano eleitoral, né? Para muitas pessoas é um ano desafiador, enfadonho, difícil, né? De lidar com tudo isso. Então, na sua experiência, ano de eleição é um ano de menos preguiça e mais motivação, eu estou entendendo assim. Eu sou motivado para a luta o tempo todo, sabe? Sabe que tem uma frase que eu acho lindíssima do Frei Beto, que ele diz que o pessimismo ele deixa para os dias bons, né? Então, assim, eu sou um otimista quanto mais. Então, eu sempre acredito que a gente pode fazer alguma coisa. É, e cada um de nós tem um papel, por mais, às vezes as pessoas falam, o que que indivíduo, posso fazer? Pode fazer muito, né? Se cada um tiver dar um pouquinho, a gente consegue contribuir. Agora, em ano eleitoral, eu acho que a luta é mais forte, porque a gente tem consciência absoluta que não é possível você mudar nada se não seja pelas vias democráticas, que não seja por aquele caminho de representatividade que a democracia representa. Então a gente tem que convencer as pessoas, né? E isso está cada vez mais difícil, e é por isso que eu digo que o ano eleitoral é mais difícil, porque recentemente nós temos que lutar muito contra inimigos muito mais poderosos, né? Essa grande indústria de fake news tem muito dinheiro para tentar convencer pessoas a agirem e votarem de acordo com interesses não necessariamente ligados aos da maioria. Então, a luta é mais pesada, sim, em ano eleitoral. Acho que ser pessimista no Brasil é quase um artigo de luxo, né? Vamos guardar para os dias melhores. Agora, ciência no Brasil não deveria ser um artigo de luxo. O senhor concorda com essa afirmação? Nos ajude aqui a argumentar lá no churrasco em casa com aquele cunhado ou aquela cunhada que acha que é um luxo, né? Que não é exatamente uma necessidade. Aquele cunhado e aquela cunhada que acham que é um luxo não desgruda o dedo do celular. E celular é fruto da ciência. Aquele cunhado e aquela cunhada que acha que é um luxo vão para casa e vão assistir um filme no streaming, que é fruto de alto conhecimento científico. A internet é fruto de alto conhecimento científico que é usado o tempo todo por aquele cunhado e aquela cunhada para ficar disseminando, às vezes, fake news. O cunhado e a cunhada que têm problemas de visão tem que usar um óculos com uma lente que corrige exatamente o formato do seu olho, a angulação do seu olho para que ele possa enxergar. Isso é fruto de ciência. Mas mais do que isso ainda, às vezes tiveram uma doença séria que foram tratados graças aos medicamentos que são feitos aqui, ou não tiveram doença séria porque tomaram a vacina. Tudo fruto da ciência. Vou te dar um dado, esse é um dado que é bom para falar com o pessoal. No começo do século XX, nós estamos falando aqui há pouco mais de 100 anos atrás, a expectativa média da humanidade, do ser humano, era 45 anos, expectativa média de vida. E subiu em pouco mais de 100 anos, subiu para quase 80, 78, 79 anos hoje. Então, isso tudo é fruto do quê? Saneamento básico, de medicamentos, de vacinas, da descoberta de relações entre causa e efeito, né? Que o cigarro causa câncer, por exemplo. É fruto de uma série de fatores, né? De todos os materiais que fazem com que os automóveis sejam mais seguros. Então, a gente analisa por todos os lados. Nós dependemos profundamente da ciência. Então, como é que nós não vamos investir nisso? Como é que a gente vai simplesmente jogar investimento em ciência e tecnologia para outras nações, por exemplo? Isso não tem cabimento. Então esse é o ponto, vamos dizer assim, humano, né, dessa importância. Mas você quer pensar só pelo lado econômico, se os seus cunhados são o que a gente chamava lá no interior de dinheirista, só pensa em dinheiro, isso é dado conhecido, você pega relatórios do FMI, relatórios do Banco Mundial, a cada dólar investido em ciência e tecnologia, você tem retorno em pouquíssimo tempo, que pode variar de 5, 7, 10 dólares de retorno. Então,
como não investir, como deixar isso na mão dos outros? Eu achei excelentes argumentos aqui, vou guardar alguns deles para usar em momentos precisos, sabe? O professor Aldo Zarbin sabe do que está falando. Ele tem toda uma carreira dedicada à química de materiais e é um dos profissionais mais respeitados da sua área em todo o mundo. Ele também participa de perto dos movimentos que querem fazer com que a ciência sirva de verdade para melhorar a vida das pessoas. Uma das iniciativas capitaneadas pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em andamento é a construção do documento O Brasil que Queremos. Veja você, cara, que coisa fantástica que é a SBPC, né? Olha que patrimônio que a SBPC é para esse país. É uma entidade que está pensando o país em termos de evolução, em termos de futuro, com o olhar pela ciência. E mais do que isso, quer dizer, está se propondo a fazer debates com grandes especialistas, com o que há de melhor da inteligência brasileira sobre diversos temas fundamentais, dos quais a ciência é uma protagonista, né? Para produzir um documento, para entregar para todas as candidaturas, de modo que não se poderá dizer que não se sabia ou que não se tinha conhecimento. E um documento democrático para qualquer candidato a qualquer cargo das próximas eleições que tenha nas mãos um documento que mostre exatamente um pouquinho do que eu sumarizei aqui agora na nossa conversa com os cunhados, que é a importância da ciência e tecnologia. A SBPC foi fundada em 1948, então essa vai ser a 13ª eleição direta para a presidência que a instituição atravessa. Mas sempre com um olhar para o tempo presente, como explica a presidente da instituição, a professora Francilene Garcia. A proposta da SBPC é sempre olhar o mundo que a gente está vivendo, aliás, as mudanças profundas, né? O mundo está passando por disputas cada vez mais intensas, não só disputas por poder, mas por narrativas e controle, né? Controle da informação, controle das tecnologias, controle dos recursos naturais. Nós acabamos de sair de uma COP30 e tudo isso envolve uma discussão sobre o futuro, né? Então, esses documentos e esses debates, eles olham muito fortemente para o futuro a partir desse diagnóstico do presente. Então, a gente tem um momento de mundo muito complicado e essa não é uma percepção nossa, né? Se a gente olhar o mais recente relatório do Fórum Econômico Mundial sobre a questão dos riscos globais, chama a atenção justamente isso, né? A gente vive um momento de sobreposição de crises, combinado com o enfraquecimento dos mecanismos de cooperação e de governança, que, na ausência deles, torna muito mais difícil enfrentar. Então, considerando esse pano de fundo do tempo presente, a SBPC fortemente, nesse novo ciclo de debates que começou em meados do final do ano passado, alerta para alguns temas, né? A gente atrela ciência, democracia e confiança pública, certo? Então, a democracia, no nosso entender, só se sustenta quando existem instituições capazes de produzir conhecimento confiável. E quando esse conhecimento consegue orientar as decisões públicas legítimas, tá? Então, nos últimos anos, com o avanço do negacionismo científico no mundo e também no nosso país, seja na saúde, a gente viu os exemplos na crise sanitária de Covid-19, seja no clima, o negacionismo sobre o novo regime climático, ou mesmo na educação, a gente viu o quanto é fundamental quando as instituições estão apoiadas em informações verdadeiras, com evidências científicas, né? A desinformação não só corrói a confiança das pessoas, como enfraquece as políticas públicas. Então, no tema democracia e soberania, né, esse nosso debate, ele tem debatido e batido na tecla. Ciência é bem público, comunicação científica importa, né? E as instituições científicas, elas precisam cumprir o seu papel essencial, até como ponte de conhecimento produzido pela sociedade. Então, esse é um tema fundamental ali.
Você está escutando o som da ciência. Um outro tema que não dá para deixar de lado é ciência e desigualdades sociais e regionais, né? A gente tem no Brasil desigualdades históricas muito presentes. E essas desigualdades históricas, elas não podem ser enfrentadas, superadas, sem que haja conhecimento aplicado às realidades concretas dos territórios brasileiros. Então, é importante afirmar, ciência que não olha para o chão, para os locais onde as pessoas vivem, ela acaba reforçando distâncias em vez de reduzi-las. Então, isso é uma pauta que a SBPC tem historicamente conduzido, né? É bom dizer que o Brasil produz ciência de excelência, mas essa produção, ela precisa ser mais igual, ela ainda é muito desigual do ponto de vista regional. É preciso que a gente tire da invisibilidade essas desigualdades, né? Então, a SBPC, ela atua muito fortemente numa defesa constante das políticas científicas orientadas para a inclusão. E, mais uma vez, aí a política entra em cena, né? Porque as escolhas que a gente faz nas eleições, elas acabam determinando se a ciência será usada como ferramenta para reduzir, combater, enfrentar essas desigualdades, ou se ela vai continuar concentrada, aprofundando assimetrias históricas que o país não superou. Tem um terceiro ponto importante que está muito presente nesse debate iniciado e vai até abril, que é ciência com desenvolvimento e soberania, né? A gente acabou de sediar a COP30 no Brasil, temos um ano aí para construir o mapa de acesso à descarbonização, né? E é importante que a gente entenda, enquanto sociedade, que não existe desenvolvimento sustentável nem soberania nacional sem capacidade científica própria. Seja a produção de vacinas, a produção de semicondutores, sejam as tecnologias digitais, tem a questão da própria transição energética. Todos esses temas mostram isso com muita nitidez. Países que dominam essas áreas têm a soberania e a capacidade de decidir seus rumos, porque a partir daí provoca estrategicamente investimentos que criam oportunidades. Aqueles países que não dominam acabam comprando soluções e aceitando regras de outros. Está aí a discussão global em relação a vários temas. E, mais uma vez, a política é decisiva, né? As eleições atuais vão definir se o Brasil vai investir em capacidades estratégicas próprias ou vai acabar se naturalizando como um país dependente como modelo de inserção no mundo. Do ponto de vista da sua área, que é a ciência da computação, como é que está esse panorama de dependência versus autonomia no Brasil hoje, professora? O Brasil, na área das tecnologias digitais, a gente está não numa... Se a gente olhar um sistema de posicionamento de ranking, a gente nem está nas primeiras posições nem nas últimas. A gente tem ali posições intermediárias, porque o Brasil tem tido uma capacidade de formação de talentos, né, ao longo dos anos, de meados dos anos 80, quando o boom das tecnologias digitais aconteceu até o presente, mas com algumas descontinuidades, né? Então, eu diria que a gente ainda tem uma chance de decidir o futuro na área digital, um futuro científico que nós não sejamos dependentes, mas tenhamos autonomia e soberania, se a gente perseguir algumas escolhas feitas, né? O atual governo lançou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, né? Tem um conjunto de instituições que estão dedicadas a avançar em algumas áreas de ciência de fronteira, a exemplo de avanço na área das tecnologias quânticas. Isso está no centro da disputa por soberania. É importante dizer, inclusive, que não se trata só de software, de código, de ferramentas de IA, né? Porque, por exemplo, quando um celular, um carro elétrico, ou mesmo um equipamento médico, passa a depender de minerais estratégicos, que também são conhecidos aí como terras raras, né? Sem pesquisa, sem política industrial e sem coordenação de Estado, o país pode se tornar também um país dependente nessas áreas. O som da ciência. A professora Francilene Garcia fala ainda sobre dois temas que não poderiam faltar no Brasil que queremos: o enfrentamento às mudanças climáticas e a educação.
O Brasil, ele tem um enorme patrimônio de conhecimento sobre clima, sobre biodiversidade, sobre o uso sustentável dos territórios, né? Mas é importante também lembrar que sem a continuidade institucional, esse potencial que a gente tem pode acabar se transformando numa oportunidade perdida. Então, não há resposta possível à crise climática sem ouvir quem produz conhecimento e quem vive nos territórios. E não dá para fechar esses temas centrais sem falar de futuro da juventude, que passa pela temática da educação, né? Isso fica muito concreto quando a gente olha em todas as regiões do país, em todos os territórios, a realidade dos jovens, né? Então, uma das coisas que a gente insiste muito é que os investimentos para educação, ciência, tecnologia e inovação, digamos assim, tenha diretrizes onde não haja corte de bolsas, né? Que se supere as instabilidades de financiamento, porque ao valorizar as carreiras científicas, a gente aproxima os nossos talentos de problemáticas do país e interrompe essas trajetórias de assimetrias e desigualdades. Então, eu acho que esses são temas centrais que perpassam vários dos debates que a gente está nesse momento conduzindo. Os encontros da série Vozes da Ciência iniciaram em novembro de 2025 e seguem até abril de 2026. Acompanhe as discussões de perto no canal da SBPC no YouTube. O documento O Brasil que Queremos será direcionado não só às candidaturas federais, mas também devem chegar ao debate eleitoral dos estados, por meio das secretarias regionais da SBPC e dos embaixadores da ciência espalhados por todo o Brasil. Você também pode ser um deles, que tal? E antes de encerrar, uma notícia quentinha. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência anunciou as vencedoras da 7ª edição do Prêmio Carolina Bores Ciência e Mulher. A premiação é uma homenagem anual que reconhece o talento e a dedicação de mulheres e meninas brasileiras que constroem o futuro da ciência. Na categoria Humanidades, a vencedora foi a professora emérita da USP, Ana May Tavares Bastos Barbosa. Já na categoria Exatas e Ciências da Terra, a premiada foi a professora da Unicamp, Iris Concepción Linares de Torriani. E na categoria Ciências Biológicas e da Saúde, a ganhadora foi a professora Luísa Lina Villa, da USP. Nas plataformas de comunicação da SBPC, você conhece melhor essas cientistas, mais detalhes sobre a premiação, além de informações sempre atualizadas sobre a atuação em defesa da ciência. Aliás, eu te convido para ouvir também um podcast irmão do Som da Ciência, que é o Ciência e Cultura, também produzido pela comunicação da SBPC. Bom, as eleições são daqui a uns meses e a gente conversou bastante aqui sobre a importância da participação de cada um e cada uma neste processo. Se você está aí pensando o que é possível fazer para colaborar com a defesa da ciência, eu te faço um último convite. Considere se filiar à SBPC. O custo anual varia de acordo com o perfil do novo associado. É entre o equivalente a R$ 5,00 mensais para estudantes e R$ 17,00 mensais para efetivos, o preço de um lanche, com vantagens de acesso a uma diversidade de conteúdos sobre a ciência no Brasil. O caminho você encontra no site sbpcnet.org.br. Eu sou Raquel Cagliari e agradeço aos professores Aldo Zarbin e Francilene Garcia, que nos ajudaram hoje a entender melhor a necessidade da ciência estar presente nos debates eleitorais. Este podcast teve produção minha, em parceria com a equipe de comunicação e de TI da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Você pode mandar dúvidas e sugestões pelas redes da SBPC ou direto para o e-mail osondaciencia@sbpcnet.org.br. Nos próximos episódios, seguimos pensando juntos e juntas o Brasil que queremos. Eu te espero, hein? Até lá! Você ouviu O Som da Ciência.